Olá, bom dia. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e eu estou aqui com vocês nesta madrugada para começar a fazer uma série chamada Anarquia e a Terceira Guerra Mundial. Ou, quer dizer, a Terceira Guerra Espiritual. A Terceira Guerra é espiritual. Então, nós estamos vendo a galera das igrejas e muitas pessoas falando esse termo, né? De que a Terceira Guerra, agora a gente está vendo uma guerra espiritual que tem a ver com a moral e a ética das nossas políticas públicas. Então, por que não nós anarquistas também não nos envolvermos nessa discussão e pensarmos se realmente tem aí uma guerra espiritual? Então, através disso, esse foi um dos objetivos de eu ter começado o canal também, esse projeto. E para falar dessas coisas é necessário a gente superar certos entendimento das coisas, né? A gente tem que entrar em consensos de entendimento para poder fazer essa filosofia acontecer de forma mais complexa, né? Então, eu vou conversar aqui com vocês na madrugada, porque eu me sinto mais, não sei, só faço aqui, né? E aí vou fazendo várias lives assim, divagando sobre o tema, filosofando, e depois eu divido, faço algum material e vai virar criatividade, e aí virando criatividade que se multiplique. Então, vamos lá. Eu separei aqui, por mais que eu vá fazer de forma, como eu posso dizer, livre. Pronto. Ai. Mesmo que eu vá fazer de forma livre, ainda assim eu irei. Pronto. Foi? Então, por mais que eu vá trabalhar aqui de forma livre, eu esqueci de carregar o negócio. Ai, não gosto que mostre a porta. Assim. Pronto. Por mais que eu vá trabalhar dessa maneira mais livre, assim, mais underground, é para poder, porque o assunto é muito grande, né? Então, falar de espiritualidade anarquista e todos os temas que ela abrange é muita coisa. E eu tento pegar todos esses temas e trabalhar todos eles, mas o que precisa entender é que assim, eu posso falar, por exemplo, de veganismo e tratar da questão do respeito às fêmeas, do capitalismo, né, dos animais e tudo mais, da exploração da carne. Eu posso falar contra a pedofilia, eu posso falar sobre história e educação anarquista, são tantos temas. Então, a página Espiritualidade Anarquista, ela começa a abrir a amplitude de todos esses temas, mas tem pessoas que trabalham especificamente para cada um desses temas, né, que se dedicam a uma pesquisa ali ampla dentro daquilo. Eu estou fazendo uma arte, explorando a criatividade e trabalhando o início desses temas, alguns desses temas aí por cima, dentro de visões que eu vou vendo e criando os meus conteúdos aí dentro disso, né? Então, veja, são muitos temas, aí eu vou precisar de bastante tempo. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer essas lives aqui e deixa aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, nossa, vamos lá. Então, a gente tá vendo a galera falar sobre essa guerra espiritual. Aí vamos falar de espiritualidade anarquista, liberdade e espiritualidade. Como que a gente pode, através da espiritualidade, conseguir aí entender a mente humana, né? Conseguirmos compreender melhor a nós mesmos. A liberdade é viver sem medo. Será que a gente está vivendo sem medo espiritual? Quais são as nossas superstições? Então, hoje nós iremos fazer Hoje, talvez eu já faça seguido, eu dou uma pausa, depois já faço outro vídeo e tal. Vou indo.
Então agora a gente vai fazer a introdução. Na introdução nós iremos trabalhar algumas coisas importantes e só pelos títulos eu acredito que vocês já vão entender mais ou menos as coisas, né? Então, o tema espiritualidade anarquista, na verdade, ele é bastante intuitivo, né? Então, vamos lá. Significado das palavras. Então, o que acontece? Atualmente, a gente tem aí uma grande confusão, as pessoas fazem uma grande confusão sobre os termos. E então, por exemplo, confunde espiritualidade com metafísica, é muito comum, mistura metafísica com pseudociência, pragmatismo com dogma, sei lá, paradigma com pragmatismo. Então, são muitas palavras que fazem parte do universo e do conjunto da filosofia espirituais, né? Então, veja só, se a gente fala de anarquismo, a gente vai ter um conjunto de palavras que a gente vai usar mais, como, por exemplo, liberdade, hierarquia, sei lá, capitalismo, coletivo, ecossistema, horizontalidade, são palavras que fazem parte do tema, são palavras-chave do tema anarquismo. E também vai ter as palavras-chave do tema espiritualidade. E essas palavras atualmente estão babilônicas, porque um pensa que é uma coisa, aí o outro descobre que é outra, aí o outro não aceita, aí parece que o outro fica com medo dele mesmo aceitar que dá para melhorar essas interpretações, e aí não quer aceitar por causa que o ego não aceita, tem medo, né, a gente vê muito assim, medos e medos e medos que fazem com que a gente tenha dificuldade de trabalhar os conceitos. Então, deixa eu ver aqui, não é etimologia, eu estou aqui pegando a base dos trabalhos que eu fiz esse ano, e aí na página Espiritualidade Anarquista eu vou utilizando, né, essa pesquisa que eu fiz. Então aqui, palavras-chave para os paradigmas espirituais, para a gente poder, vocês vão ver aí, o que vocês acham, que esses significados que eu coloquei tem a ver ou não tem a ver com o tema espiritualidade anarquista, se a definição tá boa ou não tá, né? Então, filosofia, reflexões profundas sobre todas as questões da natureza humana. Então, filosofia, isso é a palavra filosofia. Abordando desde o conhecimento até a ética e a existência nos aspectos materialistas e subjetivos. Então, agora metafísica. Subdisciplina da filosofia que questiona o existir das coisas além do material, explorando o que está além do físico e tangível. Então, a metafísica trabalha, por exemplo, com conceitos do infinito, a percepção do infinito, coisas muito abstratas, como o tempo, né? O relacionamento do ser humano com a imortalidade e aspectos, por exemplo, a fantasia do Black Mirror traz muita metafísica, entende? Então, como que o ser humano se relacionaria com a tecnologia nos seus aspectos mais abstratos de existência? Então, a metafísica, ela é um conjunto de conceitos, assim, sobre... E às vezes nem pode ser materialista, ou pode ser mais subjetivo, ou também pode ser mais esotérico. Então é importante saber separar esses conjuntos, né? Aí nós temos, por exemplo, a espiritualidade, uma abordagem filosófica individual sobre a vida, que busca conectar o ser com o coletivo e o transcendente, onde mora a ética e a moral. Então hoje a gente vai aprofundar nesse tema espiritualidade e relacionar ele com a anarquia, liberdade, autoconhecimento, né? Aí a gente não vai estar falando tanto de esoterismo em si, né? Mas vai passar também por esses temas. Aí temos o esoterismo, que é o conjunto de práticas e conhecimentos místicos, rituais, símbolos, conjunto de crenças sobrenaturais, conjuntos de superstições. Então, o esoterismo já é mais conjunto de práticas
e que vem com toda uma egrégore cultural por detrás que possa, né, aí, enfim, já é mais voltada a crenças. Então, atualmente a gente tem uma questão muito peculiar que é tipo assim, a gente só escuta a outra pessoa dependendo da crença que ela tem sobre o assunto. E isso é algo muito confuso, porque, por exemplo, os padres, eles fazem teologia e a gente entende que ele tem a crença católica, mas isso não significa que ele não tenha o conhecimento filosófico, histórico sobre os outros pensadores, e que ele não vá ser honesto, né? Eu já conheci um senhor que fazia teologia, e ele era católico, ele não era padre, mas era católico, e ele me falava um monte de coisa que ele via lá, ele fazia a faculdade da PUC, e era uma pessoa muito honesta nos estudos dele, né? E então a gente não teria que, você acredita em extraterrestre ou não, não vai fazer diferença, assim, é claro que faz e não faz, é só ter o discernimento das coisas. E a crença não ser tão determinante no ponto de uma discussão e conversa, na minha opinião, né? Não sei. Então, o holístico. A visão holística é muito ligada à metafísica, ao esoterismo também. Mas holístico é aquela percepção do todo, né? Você não vê as coisas só de parte, mas saber juntar todas as partes e conectar. Então, o pensamento de Spinoza, do Deus de Spinoza, é bastante holístico, porque ele acredita que tudo é Deus, né? E Deus é toda essa conexão, essa harmonia. Então, nós temos também, por exemplo, o budismo, o taoísmo, que vai acreditar que Deus é o todo. Então, é toda essa harmonia. Isso é holístico. Tudo que liga a... Porque nós estamos no caos, mas é um caos também organizado, pelo menos até agora. Enfim. Por que que é por que é organizado esse caos? Porque o Sol tem que estar posicionado certinho para a gente poder estar vivo. Aí a gente está respirando um ar certinho que consegue fazer com que todo esse mecanismo orgânico, né, se movimente, consiga sobreviver e vivenciar a vida. Então, todo esse conjunto de ser humano, né, de estar vivo, da vida ter possibilidade de existir, a existência da água, do fogo, da terra, né, tudo vivendo em grande, são muitas possibilidades, até a questão do eixo gravitacional, se tivesse um pouquinho torto já não teria vida na terra, então são muitas coisas harmônicas acontecendo ao mesmo tempo, que permite até mesmo o nosso raciocínio, a nossa lógica de percepção da vida, e isso tudo mostra que existe a harmonia que liga tudo. E isso é a forma holística de ver as coisas. Religião, já é uma estrutura de hábitos e costumes, crenças místicas, né? E são grandes. Aí nós temos as egrégores, que são tipo a energia que esses grupos estão querendo trabalhar. Logo, as egrégores têm muito a ver com moral e ética, que a gente vai trabalhar também. Sobrenatural. Então, aí o sobrenatural é aquilo que não é explicado pela ciência, é aquilo que está no mundo das crenças. Então, nós temos aí várias crenças sobrenaturais da vida. As religiões são praticamente sobrenaturais. Então, o budismo não é sobrenatural, porque ele não tem uma ideia fixa sobre Deus ou sobre as energias, né? A maior parte das vertentes. Igual o taoísmo, que também não tem ideias sobrenaturais em si, mas ideias mais voltadas à metafísica, buscando aí uma compreensão do ser humano vivendo a uma qualidade de vida, enfim. Superstições, então, são crenças na sorte e no azar. Misticismo, que é a atribuição de conceitos metafísicos sobrenaturais no dia a dia. Pseudociência, que então é a tentativa de se comprovar cientificamente algo que não é possível comprovar cientificamente. Seitas,
As seitas, elas são geralmente grupos que começam a querer estudar religiosidades e tudo mais, ocultismo, e essas seitas são menores do que as religiões, são grandes instituições de poderes políticos, enquanto as seitas são menores. Então, e aí geralmente essas seitas podem levar a questões hierárquicas. Paganismo, que já são um conjunto de religiões, ritos dos povos das florestas. Ancestralidade é a sabedoria dos povos da floresta também, né? Então, ancestralidade, a gente está sempre buscando o que os nossos ancestrais, nem precisa ser tão antigos, né? Os nossos avós já podem ser considerados a sabedoria da comunidade ali, a experiência. Então, trabalhando em prol dessas filosofias, buscando esses conceitos mais básicos das palavras, a gente vai trabalhando a nossa filosofia toda. Isso é a introdução do tema. Agora que a gente terminou de falar sobre o significado das palavras, e a gente pode também modificando esse significado, vocês falarem assim, não, Ari, eu acho que é melhor definir dessa maneira, acho que é melhor aquela. Eu posso estar sempre renovando, melhorando essa minha visão, né? Então, por enquanto, a gente vai trabalhar dentro desses significados. Ai, essas luzes são muito fortes. Desconstrução da ideia de guru. Então, para mim, essa parte é muito importante. Vamos lá. Aí, nós temos diversos estereótipos do mensageiro espiritual, né? Nós temos vários estereótipos e a maior parte dos anarquistas morrem de medo desses mestres espirituais, visto que, né, a gente tem diversas seitas e então, por exemplo, a gente tem o Osho, que é aquele mestre indiano espiritual que fala de metafísica e ao mesmo tempo tem ideias, enfim, traz aí conceitos da vida, autoconhecimento, e tem todo aquele estilão mesmo do mestre, do mago. Nós temos o mestre Merlin, né? Merlin também, né? Da tribo de Jah. Então nós temos Merlin. Nós temos aí figuras que representam altos graus de sabedoria mística, metafísica, ou também já as mulheres, infelizmente, ficou a parte ruim, né? Então, a gente encontrar mulheres, um estereótipo de mulher espiritual que fala por todos, é difícil. Nós temos a Coen, né, que ela é budista e tal, então ela conseguiu grande notoriedade, principalmente, eu acredito, por ela ser uma mulher que raspou a cabeça e seguiu mesmo, né, a tradição, num lugar que poucas mulheres conseguem se manter, às vezes, porque o budismo também tem suas vertentes bastante machistas e patriarcais, claro, né, disso que eu tô querendo dizer. Aí o que acontece? As pessoas ficam na expectativa de o mensageiro espiritual, que ele esteja em um patamar acima, por causa que foi assim que vem sendo milenarmente, sei lá, atribuído esse conjunto filosófico espiritual dentro do esoterismo ou dentro da própria filosofia metafísica da existência humana. Então, o que eu quero dizer? A moral e a ética ficou nas mãos da construção dos patriarcais religiosos. Então, pensar a espiritualidade e o mundo astral era o mesmo que pensar a sua conduta social dentro da comunidade. E agora eu estou tentando fazer essa dissociação aqui na página, desde o começo do ano, de que uma coisa não tem a ver com a outra e a gente precisa se empoderar disso, né? Então, o que a gente acredita, é claro que você acredita em espíritos ou você acredita em extraterrestres, são coisas muito legais saber o que o outro acredita, mas quando a gente pergunta para o outro o que ele acredita, aí ele vai estar dentro do campo do ser empírico, né? Agora, quando ele está falando sobre o conhecimento dele, quais os insights que ele teve sobre a vida, talvez a crença dele não vai significar tanto ali, porque senão a gente não perde, né? Eu não vou ouvir aquele cara porque aquele cara
sei lá, é da igreja tal, ou outra, não vou ouvir ele porque ela é ateia, não vou escutar, né? Ou ficar esperando dessas pessoas, assim, que eles sejam grandes conhecedores, incríveis. Então é o que eu passo muito isso. Como eu estou propondo a falar sobre espiritualidade, às vezes as pessoas me veem como alguém que vá, não sei, falar alguma coisa assim sobre a própria vida da pessoa, que ela vai mudar de vida. É claro que eu sou, por natureza, uma pessoa que tenta entusiasmar, ser positiva. Mas eu não sou uma pessoa espiritualizada assim, um guru e tudo mais, e eu não acredito em gurus. Quando eu trato de mestre, eu falo de pessoas que tiveram, né, pessoas geralmente mais velhas do que eu, que se dedicaram tanto durante a vida dentro de um estudo e tiveram experiência dentro desse estudo. Então, para mim é um mestre, mas não que essa pessoa vai dominar a minha vida, ou vai ditar as regras, ou que vai dizer o que eu devo ou não. Entende? Diferente. Na verdade, eu estou respeitando um professor, né? Qual que é a diferença de você respeitar o professor, respeitar o mestre e obedecer o mestre? Entende? Diferente. Então, eu sei que eu não sou perfeita, eu posso errar na minha vida, mas eu me respeito enquanto ser humano, processo e luta para conseguir o conhecimento que eu tive. Mesmo que muitas vezes ele pode ser falho, posso errar e tudo mais, né? Mas o esforço, a tentativa e a construção que está vindo. Então, a mesma coisa eu faço com aqueles que estão à frente de mim. Essas pessoas que estudaram muito, tiveram muito conhecimento, e até mesmo, né, pessoas mais novas do que eu, que também dedicaram bastante tempo aí e conseguiram desenvolver bastante coisa dentro das suas áreas. O mestre, o professor, mas geralmente o mestre ele vai estar envolvido também com a experiência, né? Então o mestre, ele não, enquanto os mais jovens, eles não vão conseguir ter a experiência do mestre tão rapidamente. Geralmente. Mais ou menos isso, né? Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Gurus, eles não podem ditar a nossa vida e a gente tem que estar sempre, mas não significa que também não podemos respeitá-lo. Então, por exemplo, eu não sou muito da linha do Osho. Vocês não vão me ver falando muito dele no aspecto de que eu aprendi ou não aprendi. Mas tirei bastante conhecimento dele também, né? Mas algumas coisas eu ainda fico meio assim. Contudo, aonde que vai estar o limite do aprender com a pessoa, né? Respeitá-la como alguém importante dentro daquele tema e, ao mesmo tempo, saber criticar aquilo que você não concordar daquela pessoa que você admira né? E também, enfim, até complexando mais os temas que a pessoa propor ali, sem de fato mexer com alguma conduta. Aí muita gente vai falar, mas ele fez. Eu tenho muitas críticas ao Osho, essa coisa também de ficar andando de limusine, essas coisas assim e talvez até coisas machistas que eu não saiba ainda, mas eu não estou usando aqui como exemplo, eu estou usando aqui como esse exemplo de eu não posso mexer neste ídolo, neste mestre, eu só vou escutar esse mestre se ele tiver uma conduta, né, muito espiritual. E geralmente essa conduta espiritual, que também não faz parte da minha vida, é aquela de você se abster dos prazeres humanos, geralmente sexuais, para poder atingir um grau de espiritualidade aí qualquer, e aí você vai ter relevância dentro daquele grupo. Olha, né? Então nós temos diversos mestres e gurus, como os padres, pastores, esses mesmo, que vão ditando regras, e que se você não seguir essas regras, você vai ser penalizado ou penalizada de alguma maneira. Pode ser espiritualmente ou pode ser internamente, né? Então esses mestres que eu estou falando não é mais um respeito, é uma obediência. Eles se dizem mestre, mas geralmente nem tem às vezes o conteúdo espiritual, mas já se vê cobrando valores absurdos para a pessoa se ascensionar, e enfim. Então,
saber reconhecer essa linha tênue entre o respeito ao mestre, o respeito ao professor, né? E ao mesmo tempo não se perder de você mesmo, é a linha tênue entre aquele é o guru, aquele é o mestre espiritual e eu não posso pensar diferente dele porque ele está mais avançado do que eu. Entendem? São linhas tênues, pequenas, e até onde essa pessoa vai ter poder de modificar as minhas escolhas e o quanto que ela está ganhando em cima de mim dentro disso. Enfim, são vários processos aí que a gente vai trabalhando durante o tema. Então já estamos claro de que eu não sou guru de nada, né? Eu estou aqui trazendo para vocês informações e esses temas para a gente poder conversar melhor sobre isso. E vai ficar como um rascunho, depois eu pego e edito e mando no Face como pequenos trechos, né? Talvez, vamos ver. Então agora o próximo tema é liberdade na moral e na ética, certo? Então, agora que a gente já viu essa questão do guru, todo mundo é capaz de falar sobre espiritualidade, todo mundo é capaz de ter dentro de si uma sabedoria ancestral, né? Então, a sabedoria ancestral faz parte da genética, do DNA humano. A gente só precisa aprender a ouvir os nossos avós, a ouvir as pessoas ao nosso redor. Então, nós vamos ter, por exemplo, o Chomsky, né? Eu não sei como falo o nome dele, mas esse filósofo, ele vai dizer que a moral, ela se encontra na lógica. Então, existem a moral que ela é universal e que todo mundo vai concordar, né? Ou pelo menos a pessoa bem intencionada, ela vai concordar, e praticamente a maior parte das pessoas, de que aquilo é uma moral universal. Então, nós temos a moral e a ética. A moral, ela é um conjunto de práticas mais inflexíveis e que existe na sociedade independente da ética. Já a ética é o conjunto da lógica que busca uma moral que condiza aí com a justiça, com a liberdade de todos. Então a ética, ela é a própria busca desse conjunto de hábitos e comportamentos que o ser humano vai ter dentro da sociedade, que vai ser ético, né? Então nós temos uma vertente anarquista, e ela vai dizer o seguinte, que é totalmente antimoral, né? E automaticamente antiética, porque a ética, ela não é contra a moral. A ética, ela é a construção de uma boa moral, né? E a moral em si, ela não é ética em si, ela é uma construção cultural, com certeza, né? Ela é uma construção cultural e ela vai modificando conforme o tempo, ela querendo ou não. Mas ela é geralmente inflexível devido ao conservadorismo ser a moral atual de praticamente todas as sociedades. Então, a gente não é antimoral, pelo menos, enfim. Então, a gente vai ter a dualidade anarquista. Como assim? Nós vamos ter os anarquistas que são de uma filosofia mais individualista. Eles são contra o poder e a hierarquia, mas em si, tipo assim, se você for mais forte do que o outro, é a natureza, aí você vai viver sua vida do jeito que você quiser com esse poder natural, digamos assim, que você tenha, né? Então, não vai estar falando assim, liberdade, assim é que você tem liberdade, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Diferente de, por exemplo, um anarquista mais coletivo, ou que está voltado mais para uma questão mais espiritual em si, desse comportamento mais moral e ético, né? Mais ético, por assim dizer. Então ele não vai acreditar que a liberdade, ela é extremamente assim, ela precisa ser trabalhada dentro de um conjunto ético coletivo que tenha os seus certos limites aí de convivência, para que a gente possa viver
né, em conjunto. Então o individualista, ele vai falar, não, mas eu também tenho os meus porquês, não tô falando da vertente individualista em si, tá? Eu tô falando assim que existe essa que é mais vertente tipo Aleister Crowley, por assim dizer, né? Que fala assim, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Então a pessoa ela não vai ter essa, é um pulo do gato, é um pulo do gato. Então, nós anarquistas coletivos que pensamos no socialismo libertário, né, principalmente isso, que nós estamos trabalhando numa vertente mais taoísta da espiritualidade. Enquanto os anarquistas que estão mais voltados, por exemplo, ao anarcocapitalista, vai estar voltado a uma outra vertente mais que permite, na minha opinião, que abre brechas, né, para essa usurpação. Então, tem, por exemplo, os pensadores que eles falam que eles são contra o poder, mas eles não são contra o poder, eles são contra as instituições de poderes dessa nova cultura. Entende? Mas que eles acreditam que o poder é que constrói o conhecimento humano. Então, tem pegadinhas dentro disso, é isso que eu tô querendo dizer, entende? Tem pegadinhas dentro dos pensamentos atuais, por quê? Porque essas pegadinhas, elas vêm dos homens patriarcais, que percebem que a mulher vai ter mais liberdade, né, que a mulher está buscando emancipação e que os discursos emancipam os corpos femininos. E aí o que eles fazem? Eles vão distorcendo certos tipos de ideias, principalmente que as mulheres fizeram, para poder caber dentro. Então, por exemplo, a moral, né, e os bons costumes, né, moral e os bons costumes. Né? Então a moral da igreja, ela pode estar favorecendo os homens, como ela pode estar favorecendo as mulheres. Em que aspecto? Por exemplo, digamos que a igreja fale assim: essa mulher aqui, nenhum homem pode tocar porque ela é santa. É como quase que o sistema falasse, ó, não pode machucar essa mulher. As outras podem, mas essa não pode. Entende? Para essa mulher é uma vitória. Certo? Então essa moral protegeu ela. Então o certo seria usar essa moral para proteger todas, entende? Ou uma moral que favoreça toda a comunidade. O que eu estou querendo dizer é que muitas mulheres se esconderam atrás de moral das igrejas patriarcais porque elas se sentiam mais protegidas, né? Mas é claro que nem sempre essas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, as freiras, né, elas viam ali uma oportunidade de não serem obrigadas a casar, por exemplo. Né, então ali era uma oportunidade delas não precisarem casar com homens. Então, você quer ser freira ou você quer casar com um homem? Daí ela, Deus me livre, né? Então, para a minha emancipação, pelo menos, de eu não precisar me sujeitar a isso, eu vou para lá. Aí ia para lá. Só que aí chegava lá e percebia o quê? Que os padres, padre, inquisitores, burgueses, na verdade frequentavam esses ambientes, né, e fazia maldade com as freiras lá dentro. Então, infelizmente era tudo mentira, elas não iam conseguir, né, muitas vezes não conseguiram a emancipação de pelo menos viver uma vida sem serem, né, aí magoadas, assim por dizer, né, para não ficar pesado o tema, mas então a moral ela pode vir para proteger mulheres, se essa moral ela não vir com, na verdade, a deturpação do patriarcado. Entendeu o que eu quero dizer? A moral é esse comportamento, e aí nós estamos buscando agora uma ética para justificar uma moral cidadã, né, uma moral justa, digna. Então, nós temos peguem esse pulo do gato. Até onde vai a liberdade do outro? Até onde vai a minha liberdade? Né? Isso tudo é um trabalho. Então, muita gente vai, dos anarcocapitalistas ou de outras vertentes anarquistas mais absurdas que a gente possa imaginar, vão falar assim, não, mas eu quero ter a liberdade de ser, eu sou anarquista, eu quero ter a liberdade de fazer um partido político nazista. Vocês já viram isso acontecer, né? Na cabeça da pessoa, os anarquistas não estão sendo, não estão deixando a liberdade de opinião sendo, porque para eles têm o direito de terem essa linha, entende o que eu quero dizer? Essa linha tênua,
A gente sabe que não existe esse negócio de liberdade para grupos que querem oprimir os outros, né? Tipo, por exemplo, não, eu quero ser o rei, né? E eu tenho dinheiro e eu vou obrigar as pessoas aqui a ser rei através do financeiro, digamos assim. Sei lá. Na verdade, dá até para eu explicar muito bem isso. Por exemplo, teve uma vez que eu vi uma colônia, né, que acho que foi a Bibi do Física e Afins que relatou que o cara começou a falar discursos comunistas, né, e misturar o discurso comunista com discursos metafísicos. E aí, o que fez? Ele montou uma sociedade e nessa sociedade ele pegou e fez as pessoas falarem assim, a gente vai montar agora uma sociedade comunista, marxista, em tal fazenda. E lá vocês vão trabalhar, mas vocês vão trabalhar em prol de uma comunidade que vai ajudar todo mundo. Então, é o começo e o princípio da Revolução Comunista, porque a gente vai começar na nossa fazenda, e aí esse projeto vai crescendo, crescendo e se expandindo, e quanto mais ele se expandir, né, mais vai ser internacional. Então, eles falavam, é um meio da gente conseguir atingir aí, e para ser comunista tem que ter uma prática espiritual de convivência, para a gente se desintoxicar do capitalismo. O que eu estou falando para vocês? Eu estou falando do discurso que essa pessoa começou, esse homem, né, começou a propagar para poder atrair as pessoas para fazer o quê? Ele fez trabalho escravo, abusou de mulheres dentro desse coletivo, e se eu não me engano ainda existe ele ainda está lá, né? Então é uma seita, na verdade, né? E ele utiliza o discurso comunista para poder fazer o que? Uma hierarquia ao qual ele é chamado de mestre e todo mundo tem que seguir a regra dele. E depois que você está lá dentro da fazenda, para você sair de lá, é uma dificuldade enorme, desde questão de conseguir financiar dinheiro para sair, para ter, sabe, pagar o ônibus, conseguir fugir de lá sem ninguém ver. Às vezes você faz amizade com pessoas que também estão numa mesma situação de análogo à escravidão ali com você e você pega carinho, né? Às vezes você vê que a pessoa ainda não percebeu que está numa situação de escravidão, então ele colocava as pessoas para trabalhar dia e noite. E para ele era a forma delas conseguirem se ascensionar espiritualmente por o cara. E fazia as mulheres fazerem coisas absurdas para ele com a mesma desculpa, né? Então, enfim. O que eu estou querendo mostrar é que qualquer discurso que a gente tiver pode ser sim transformado em um discurso que vai que caminha para o absurdo da hierarquias espirituais aí dentro de seitas ou religiões. Então a gente não tem dimensão, mas existem muitas seitas no Brasil e seitas hierárquicas com diversos tipos de argumentos, né? De argumentos. Então, enfim, a espiritualidade anarquista como construção moral e ética na convivência coletiva. Então, o que é anarquismo, na minha concepção? É um monte de conjuntos filosóficos, de questionamentos e perguntas que vai nos levando a perceber que o poder dificulta a convivência entre todos. E esse poder, que ele parece subjetivo, mas na prática é bem observável, ele faz com que o ser humano tenha ainda menos dificuldade de sobrevivência, menos qualidade de vida, dignidade de vida, enfim. É os males de todo o problema. Então, o anarquista, o princípio anarquista é a luta contra o poder. Mesmo nós sabendo que o poder ele é intrínseco ao ser humano, nós trabalhamos em prol de filosofias e novos paradigmas que entusiasmem a gente a viver em coletivo. Isso é muito difícil dentro do capitalismo, né? Então a nossa luta maior é a luta contra o poder, a hierarquia. E aí então é claro que vai ser contra o capitalismo ou qualquer sistema patriarcal que esteja.
Então o capitalismo ele ganhou várias formas durante o tempo, mas o que nós temos visto é o patriarcado sempre, né, milenário. Então a construção da moral e de uma nova, a construção de uma ética para que nos leve a uma nova moral de convivência. Então nós não somos antimoral ou antimoralistas, né? O moralista é aquela pessoa que fala, não, é assim, é o dogmático, né? A pessoa dogmática. Eu tenho esses dogmas indiscutíveis, né? Inflexíveis. Esse é o moralista, não é o nosso caso. Nós não somos moralistas, nós estamos buscando uma convivência ao qual todo mundo tenha condições. Então, se você vai numa anarquia muito assim extrema de cada um por si, Deus contra todos, o que vai acontecer? Vai voltar a ser a hierarquia, né? Não tem essa, vai voltar a fome, a dor, a miséria, né? Então a gente tem grupos aí que falam assim, o Estado não deve se criminalizar as condutas que ele considera antimoral dentro da sociedade, até querendo dizer que a idade consensual de consentimento tem que ser menos de 13 anos. Olha o absurdo. Mas daí quando chega em outros temas, aí quer que o Estado, não, mas se a pessoa for racista, aí tem que pagar mesmo. Então, mas se a pessoa, entende? Então, tem coisas que hoje os anarquistas eles estão meio confusos, né? Lembrando que o meu público-alvo é o anarquista, né? Somos nós anarquistas, esse é o trabalho da espiritualidade. Por quê? Porque para encontrar alguém que vai chegar no tema espiritualidade anarquista, porque já trabalhou vários outros temas, né? E já entendeu aqui. Então, veja, aqui é um canal bastante complexo, então em busca de uma ética. Então não, a gente vai punir ou não vai punir condutas sexuais depravadas. Existe conduta sexual depravada para você? Claro que existe, né? Enfim, nem vou adentrar muito a esses temas, é para a gente ter uma visão geral do que é essa questão da espiritualidade anarquista. Autoconhecimento e participação social, né? Eu nem vou. Depois eu vou ter que ouvir o áudio para ver se ficou tudo ok com esse áudio. Mas se não ficou também, tudo bem, tá de madrugada e eu tô fazendo aqui. O autoconhecimento e participação social. Então a espiritualidade, ela é o motor do que? Do amadurecimento emocional. Espiritualidade e emoção é praticamente, né, muito também uma linha muito tênue de definição. Então, o autoconhecimento, espiritualidade tem a ver com autoconhecimento, amadurecimento emocional, né, conduta. Então, se você vê uma pessoa, ela pode ter uma espiritualidade e uma compreensão do mundo, do seu autoconhecimento, de que tem que ser assim mesmo, tem que ser ruim, tem que lutar pelas suas coisas, o animal mais forte vence, que é muito da teoria, né, aí dos grupos e tal, não sei o quê, e achar que é assim que é amadurecimento emocional, é entender que a vida é dura mesmo e nós estamos numa competição e vence o melhor, né? Aí é uma ideia sua sobre a percepção do mundo. E isso é espiritual, né? Então, mas não, e é participação social. Então você vai ter uma espiritualidade dentro de um autoconhecimento que para participar dentro da sociedade, você tem que vencer e ponto. Não importa como que eu vou vencer, digamos assim. E aí, nós também temos o autoconhecimento, a outra vertente da anarquia, que é essa que eu estou mais da espiritualidade anarquista, que para mim é o socialismo libertário, que é essa convivência mais ética e moral, que seria o quê? Não, peraí. Como que aí é mais dentro do taoísmo, né? Como que eu vou viver de forma coletiva, ajudando o próximo na cooperação de fato, de compreendendo o processo do outro,
Então, não mais como uma coisa que eu tenho que vencer o outro, mas como eu posso participar dessa vida do outro. Essa é, na minha opinião, que vai não deixar brechas, né, para que hierarquias futuras ou pensamentos deturpados sobre isso possam surgir futuramente. Por quê? Porque é na ética e na moral, não é o que não é certo, né, dentro do seu comportamento, conduta, fazer com o outro, ou não, tudo pode, se a oportunidade existe, né? E aí, por quê? O que acontece? A gente teve uma confusão filosófica também, que está por aí, que é aquela de falar do consentimento, né? Então, se eu pegar, por exemplo, eu sou uma mestre guru, da espiritualidade anarquista. Todo mundo tem medo, né, de eu querer fazer isso, né, virar mestre e todo mundo venha, me siga, que agora vocês vão ter que fazer o que eu quero, né? Não é uma seita, a espiritualidade anarquista não é uma seita. Então, digamos que eu faça isso, aí eu convenço um grande número de pessoas que dizem sim para a minha seita, que dizem sim para o meu jeito de viver e do jeito que eu quero que elas vivam, porque para mim vai ser melhor para elas e enfim, né? E eu saio ganhando muito dinheiro com isso. Aí o que vai acontecer? Eu posso alegar que elas consentiram, elas disseram sim, elas assinaram um contrato que elas sabiam que estavam lendo, por assim dizer, né? A parte dos contratos espirituais, né? Que eu vou tratar depois. Então, o que acontece? O amadurecimento aí vai falar assim, então, aí vai falar, não, mas você mexeu com pessoas que estavam emocionalmente vulneráveis e não sei o que e tal. Daí eu vou falar assim, não, elas tinham consciência do que elas queriam. E muitas delas ainda estão aqui porque querem, por exemplo, né? E aí a gente entra na parte, eu também não posso chegar e subjugar aquela pessoa que escolheu estar ali como sendo uma pessoa que é vulnerável emocionalmente, por isso está ali. Entende o que eu quero dizer? É difícil trabalhar para pegar e acordar as pessoas que estão dentro desses sistemas hierárquicos e que isso não é liberdade, né? O consentimento, a linha tênue novamente das coisas, é isso que eu estou querendo trazer aqui. Por isso que a espiritualidade anarquista, no meu ponto de vista, é a gente refinar os nossos conceitos. Aqui é o processo da alquimia, aqui é a sala científica do alquimista anarquista, né? Vocês estão aqui, a gente está fazendo, mexendo e recortando nossas coisas para a gente compreender. Então, novamente a linha tênue entre o dizer sim por ter vontade de dizer sim, porque quis falar sim, e eu disse sim porque se sentiu coagido a dizer sim, né? Então, por exemplo, o Justin Bieber, será que ele quis dizer sim ou ele sentiu coagido a dizer sim, né? Mas ele era uma criança, então pronto, já não tem nem como dizer que ele poderia ter dito sim porque desejava, né? Porque ele era uma pessoa vulnerável, um adolescente, um pré-adolescente. Então, mas e a mãe dele? A mãe dele também estava vulnerável, porque ela não tinha condição, status financeiros e poder político que nem os outros lá tinham. Então, entende? É essa linha tênue e o dizer o consentimento, dizer a palavra sim, né? Não significa, mas daí fica difícil, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai acusar ou não? Através do discernimento, através da ética, né? E principalmente através da moral, porque a moral, através de uma ética flexível, uma ética coletiva, então o anarquista, na minha concepção, ele vai compreender que ele sozinho não consegue ter bons insights. Ele vai começar a perceber que ele precisa das pessoas, das mentes pensantes, para conseguir bons insights, para se autodesenvolver, né? E não assim. E essas experiências, essas trocas, essa é a humildade, né? Então, às vezes, as pessoas que vão atrás de um anarquismo mais nessa pegada, não falo individualista porque eu não estudei, entendeu? Os individualistas. Mas eu falo assim, desses anarquismo mais faça o que tu queres,
parece que vive numa fantasia. Aí sim eles parecem que vivem numa fantasia, porque a vida real é você ir trabalhar, né? E conseguir sua comida e conseguir ajudar as pessoas da sua família a não também perecerem, né? Isso que é o mínimo que um anarquista que refletir um pouco sobre a vida, ele vai, né, pensar em viver, pelo menos ajudar as pessoas do seu redor. Então, vai trabalhar, vai voltar para casa, vai cuidar de suas famílias, amanhã no outro dia acorda, vai trabalhar de novo, tenta cuidar dos amigos e assim vai vivendo, né? Então, ele vai percebendo que ele precisa desse coletivo para poder impulsionar ele a fazer as coisas acontecerem. Desculpa, gente, eu tô um pouquinho com dor, então às vezes eu perco o raciocínio. E aí o que que acontece? Ele vai ter tempo para ficar pensando que vai falar com o demônio? Ele vai ter tempo para ficar fazendo ritual de complexo cheio de coisas? Quem a gente é aqui da comunidade, a gente sabe que não tem muito tempo. O máximo que as pessoas fazem é ir numa casa de candomblé, numa casa de umbanda ou na igreja perto de casa quando sobra um tempo, né? Ou deixa todo o seu próprio lazer para seguir uma vida de trabalho e família e religiosidade, né? Então, a gente não tem toda essa energia de vivências e tudo mais, porque a gente está preso no capitalismo que está roubando as nossas energias. Então, às vezes parece que a pessoa vive num extremo, né? Eu vou ser a anarquia para ter liberdade extrema e acaba vivendo uma vida extrema realmente, mas que não condiz com a realidade de todos. Então, por exemplo, e aquela pessoa não é anarquista de verdade. Por quê? Porque ela trabalha para uma grande empresa. Oxi, a gente não sabe nem a trajetória dela chegar lá, a gente não sabe nada dessa empresa, quem que ela sustenta, o que que ela faz com esse dinheiro, né? Então, se ela é contra ou não, ela tá ganhando a vida dela, né? A gente pega muito no individual, daí a pessoa fala, não, mas eu sou anarquista de verdade porque eu não trabalho em lugar nenhum, eu vivo a minha vida de forma autônoma, eu não sei o que, eu faço isso, eu ganho dinheiro assim, né, só para comer ou algo assim. Enfim, não é criticando a filosofia de vida da pessoa, mas ela precisa entender que nem todo mundo vai caber nisso, né? Vão ter pessoas que vão precisar trabalhar para grandes empresas, vai ter outras que vão precisar trabalhar, sei lá, de forma autônoma de microempreendedor, outras vão ser concursadas e outras vai ter que ganhar a vida, né? E tem gente que ela tá precisando dela, que ela tem que cuidar, que ela tem que olhar. Então, a gente às vezes acha que uma pessoa que ganha 6 mil reais por mês é rica, né? Por quê? Porque a gente realmente está numa situação de vulnerabilidade financeira. Então, não estou julgando a vida de ninguém, estou falando pelo contrário, não vamos julgar a vida de ninguém. Não vamos julgar, porque o mais importante de tudo é que cada vez mais tenham pessoas que possam ter mais dignidade de vida. Esse é o extremo da coisa, né? É poder dar mais dignidade e oportunidade para as pessoas poderem viver a vida melhor. Então, vamos ver o raciocínio de cada um, se o que nós podemos fazer para ajudar a comunidade, o que nós podemos fazer para sermos exemplos e podemos trabalhar de forma ao qual a nossa espiritualidade seja lógica e condiga com uma sociedade melhor. Aí vão falar que eu sou muito boazinha, que eu sou muito... Gente, não... Tentem desassociar a espiritualidade anarquista, o projeto, de mim em si, porque eu só sou um ser humano. Então, eu sei como é que as pessoas são sobre vida particular e essas coisas. Mas a ciência conseguiria progredir muito mais rápido, a ciência anarquista, por sinal, se a gente só se apegasse aos conceitos mesmo das coisas. Sabe, deixa a vida da pessoa pra lá, vamos ficar só aqui na filosofia. Eu agradeço, né? Então é isso, né? Vamos lá, vamos fazendo várias reflexões e aí a gente vai chegando em vários esquemas interessantes. E eu já volto com o próximo tema, com a próxima live, tá? Eu vou dar uma pausa agora, que já deu 1 hora. E aí eu vou deixar essa live por aí. E vou fazer a próxima já direto, puxando o gancho já da próxima, tá? Até mais então.
E depois vamos ver se eu consigo pegar algumas partes e fazer umas edições, porque é muita coisa, eu não vou conseguir editar tudo. Então, muito obrigada até por vocês terem assistido até aqui. Para quem conseguiu assistir até aqui.